Boa tarde, crianças. Hoje nós iremos trabalhar com o nosso livro didático de Geografia. O nome do livro é Aprender Juntos 3, que é o terceiro ano, Geografia Ensino Fundamental, anos iniciais. Então, essa é a capa do nosso livro que nós iremos trabalhar hoje, certo? Aí vocês vão abrir na página 5. Página 5. Reconhecendo as paisagens. Vai seguir a leitura da professora e a explicação breve da atividade. Então, vamos lá. Você conhece muitos lugares, como a rua e a casa onde mora. Outras ruas, a casa de amigos e familiares e a escola, onde estuda. Você costuma observar o que há no caminho de um lugar para o outro? Será? Vocês observam? A professora observa quando ela sai de um lugar para o outro. Quando caminhamos ao ar livre para cada direção que olhamos, podemos ter uma vista diferente do espaço. Essa vista pode ser representada em uma pintura, um desenho ou uma foto, por exemplo. Observe esta imagem. Aí aqui, crianças, está a imagem, né? Essa imagem é uma pintura do ritual do Chavante, né? Vocês podem identificar que tem aspectos culturais desses povos, né? Desse povo, como pintura corporal, ó, só observar. Cada indígena tem a sua pintura corporal, viu? Ornamentos, o que é ornamento? Colares, brincos, algo na cabeça, né? Então, cada povo, né? As pessoas, elas têm uma construção, né? De um tipo cultural, um aspecto, ou seja, elas têm um aspecto cultural diferente, não é? Os indígenas têm os aspectos culturais deles que são diferentes dos nossos. Então, dá para a gente observar isso também. Então, aqui é apenas oralmente, ok? O que essa pintura representa? Quais detalhes você observa nela? Então, aqui vocês vão olhar que é um ritual dos indígenas, do povo do Chavante. Aqui, é o que está falando aqui, né? Nessa pintura aqui, o nome dela. Aí aqui, o estilo da construção representada nessa pintura se assemelha ao de uma construção indígena típica. Será que se assemelha? Para explicar? Não. Por que não assemelha? Porque nessas construções aqui de indígena, como os materiais, a cobertura, a estrutura, né, e também as aberturas, elas não compõem um conjunto de formas e de cores que é semelhante a que aparece na construção que é representada na pintura. Então, não. Ok? Então, não tem essa semelhança nessa construção aqui desta pintura. Depois, quais características das pessoas representadas mais chamaram a sua atenção? Por quê? Então, isso aqui é pessoal. Qual dessas características aqui, dessas pessoas que chamou sua atenção? O que me chamou mais a atenção foi esses dois aqui, ó. Por quê? Porque eles têm uma ornamentação diferente na cabeça deles, né? Será por que eles estão lá e por que eles têm essa ornamentação aqui na cabeça? Eles estão diferenciados dos outros, né? Então, o que me chamou a atenção foi esse. Então, aqui é uma resposta pessoal que vocês vão fazer junto com a professora aqui. A professora está lendo e vocês também vão ver o de vocês. Aí na outra página, né? Diferentes paisagens. Andando na rua, olhando por uma janela, vemos diferentes paisagens. A paisagem revela a imagem que podemos obter de um espaço por meio de nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Quando estamos na praia, por exemplo, é possível ver o mar, ouvir o barulho das ondas, tocar a areia e sentir o calor do sol, o cheiro do mar e o gosto salgado da água. Dessa maneira, percebemos a paisagem. Então, olha aqui a paisagem, né?
É uma praia, quem foi, parabéns, né? Maravilhoso. Essa praia que fica na Vila dos Pescadores, na ponta de Corumbau, em Prado, na Bahia. E aqui tem uma outra foto representando 15 de novembro em Olinda. Então a gente consegue ver, ouvir, escutar uma paisagem, né? Quando a gente está na zona rural, vou falar por mim, quando eu vou para o sítio, eu observo a paisagem através do verde, através do barulho dos pássaros, o som dos bichos, dos insetos. Então, a gente acaba que a gente usa os nossos sentidos, né? O olfato, o paladar, a audição e a visão. E o tato também. Então, vira para a página 10. Os elementos da paisagem. Cada paisagem é composta de diferentes tipos de elementos e é o que correspondem a tudo que podemos identificar nela. Os elementos da paisagem resultam dos fenômenos da natureza e da relação com esses fenômenos e as atividades humanas. Em alguns casos, a relação entre o ser humano e a natureza altera pouco os elementos de uma paisagem. Em outros, o ser humano realiza grandes transformações na natureza, produzindo novos elementos na paisagem. Então, aqui está uma paisagem, certo? Esta paisagem é no Parque do Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre. O que é para você observar aqui? Tem crianças, não tem? Estão brincando. Também tem o verde. Que mais aqui? Tem grama? Tem gramas, né? Ó, aqui do lado aqui tem grama. Então, você vai marcar com um X o que você consegue ver os elementos nessa paisagem. Aí a letra B. Nessa paisagem, há outros elementos que não são visuais e por isso não são percebidos apenas pela observação da foto. Quais são eles? Lembrando que da página anterior que a dona Sheila falou, os elementos não visuais a gente pode sentir o cheiro, né? De alguma planta, da árvore, do lugar, né? A gente pode também, pela mão da gente, usando o tato, a gente pode sentir, né, através do paladar, a textura da areia, da grama. A gente também pode ouvir o barulho das crianças brincando ou até mesmo de alguns pássaros. Então, é isso daqui na letra B, ok? São isso, então, cheiros da árvore, texturas da areia e grama e barulho de criança e de alguns pássaros. Na letrinha na C, né? No momento em que a foto foi tirada, como as pessoas que estavam no parque podiam perceber esses outros elementos da paisagem? Então, aqui é oral, né? Mas a gente já pode falar. Como é que percebem, né? Esses outros elementos. Como é que eu vou perceber a textura da areia mais da grama? Como é que eu vou perceber o barulho das crianças? Através do quê? Então, podem colocar aqui um R de resposta. Através da audição, eu ouço as crianças, o barulho dos pássaros e a textura da grama quando as crianças estão brincando, quando a gente pisa ou pega, né? A grama também, através do olfato e tato também. Agora, para a gente finalizar aqui a última página, página 11. Para facilitar o estudo da paisagem, é comum classificar os elementos que a compõem em naturais e humanizados. O que é natural? Da natureza. O que é humanizado? É o que o homem ele fez, o que ele modificou na natureza. Natural, então, é do próprio ambiente, né? E humanizada, que o homem teve a ação do homem que sofreu. Aquela paisagem, aquele lugar sofreu uma certa modificação por causa da ação do homem, ou seja, de elementos humanizados, né? Como casa, rua, ok? Então, no número 2, você vai relacionar as fotos A e B às paisagens descritas a seguir. Nós temos aqui, então, paisagem A, paisagem B. Na paisagem A, vocês podem observar que é uma cachoeira do Jatobá. Fica em Vila Bela, no Mato Grosso. E na paisagem B, é um largo de São Francisco, em Manaus. Estão vendo? No Amazonas. Então, você vai colocar aqui. Quem é que
a qual foto que está referindo a paisagem com predomínio de elementos humanizados? Qual paisagem aqui que sofreu a ação do homem, né? Foi A ou foi a B? Então, elementos humanizados que o homem modificou foi essa paisagem. Então, aqui é a letra B. Por quê? Porque aqui tem paisagem aqui natural, mas aqui o homem modificou ela. Observem. Agora, aqui na figura A é a paisagem com predomínio de elementos naturais. Aqui essa cachoeira está mostrando apenas elementos naturais. O homem não conseguiu modificar este ambiente. Ok? Então, crianças, a explicaçãozinha breve, ok? Para vocês fazerem a atividade no livro, envia foto para a professora, veja o vídeo até o final, só assim você aprenderá o conteúdo dos livros didáticos. Beijos, eu espero a foto.